Não, no computador. Ah, Curioso. Isso aconteceu, eu estava me vendo numa telinha bem pequenininha, mas aí eu abri o chat e parei de me ver. Eu não sei se ele ocupou a tela com o chat e trocou um pelo outro. vai nos três pontinhos para ver agora. Vai nos três pontinhos que fica lá no canto direito e clica lá e vai em alterar layout. Uhum. Se você tiver no computador, tem três pontinhos, alterar layout, coloca mosaico para ver se o Ele mosaico vai está resolver. como mosaico. Ah, que Ele estranho. já está como mosaico. Mas tudo bem, Jorge, não tem problema não. Tá ótimo assim. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Então, vamos começar para a gente não perder tempo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é a nossa sétima live, né? Penúltima live aí do De Férias com a Psicanálise. Agora já quase entrando no de Carnaval com a Psicanálise. E esse projeto é um projeto que a gente construiu em conjunto com 8 professores do curso de pós-graduação em psicanálise da Uniswan. O objetivo foi a gente trazer um pouquinho, né, do que cada professor está pesquisando, está refletindo, ou até também conteúdos, né, um pequeno conteúdo da sua aula durante a pós-graduação para aproximar, não é, vocês, aqui muitos aqui estão acompanhando as lives desde a primeira live, alguns têm interesse em fazer a pós-graduação e têm tirado dúvidas, alguns são alunos da pós-graduação, outros são alunos do curso de psicologia, outros são egressos, profissionais, enfim, então a gente tem um grupo bem misto, e o objetivo era esse, a gente trazer algumas ideias para a gente conversar sobre a psicanálise nesse período de férias. Agradeço imensamente aos professores que aceitaram esse convite no período de férias, agradecer ao Felipe, que está aqui hoje com a gente, e a todos vocês. Eu vou me retirar para deixar o Felipe conduzir a apresentação dele, a fala dele, e no finalzinho eu volto, ali por volta das 18h45, eu volto para colocar o link da chamada, porque essas lives elas vão emitir certificado para quem participou de pelo menos 6. Quem não participou do ao vivo está assistindo no YouTube para depois fazer um pequeno exercício para retirar o certificado. E eu volto lá por volta das 18h45 para colocar o link. E eu não sei como é que o Felipe então, ficou bem livre, né? Cada professor convidado, a grande maioria está fazendo uma apresentação e depois, por volta das 18, depois de 40 minutos, 35 abre para perguntas. E tem outros professores que vão acompanhando o chat, se tem alguma interação, ele interrompe, mas aí depende de como cada um funciona. Isso é bem livre, não tem nenhuma regra nesse sentido. Eu vou ter que sair pelo menos 10 minutos antes, talvez depois que eu colocar o link, porque às 19 horas eu tenho colação de grau na Uniswan e a gente tem alunos de psicologia, inclusive alunos que estão colando grau, que vão fazer a pós-graduação. Então, eu tento estar lá, dando esse apoio lá na colação. Tá bom, gente? Então, Felipe, é com você, boa live. Obrigado mais uma vez. Já falei demais, ó, 7 minutos, a gente está perdendo aí, né? Então, gente, obrigado. Jorge, meu querido, muito obrigado, te agradeço um bocado, mais uma vez, tanto pelo convite em relação a essas lives, que é sempre muito bacana, quanto pelo convite de participar dessa pós, que eu acho muito bacana desde o início, né? Eu comecei aqui no ano passado, esse ano eu já dei a disciplina, né, de Lacan, inclusive estou vendo o Pedro aqui, que participou. Tudo bem, Pedro? Enfim, então quero deixar meu agradecimento aqui, deixar isso registrado, porque eu sou muito feliz dando aula nessa pós, que eu acho muito legal e muito bacana. Me divirto um bocado. Bem, eu gostaria de combinar com vocês o seguinte, que vocês fiquem à vontade para me interromper, para trazer contribuições e falas e dúvidas. Eu acho que fica bacana assim dessa forma, tá? Então, já que o Jorge me deu a liberdade de decidir, então eu estou decidindo dessa forma que a gente possa fazer daqui um espaço de bate-papo e conversarmos juntos, né, ao longo aí desse momento de live. Bem, quando eu pensei no tema,
né, eu fui para a questão do trauma, porque justamente por conta desse momento que a gente está vivendo, né, esse pandemundo que a gente está passando, estamos atravessando isso, né, isso ainda não acabou, a gente tem agora aí uma pitadinha de esperança com a vacina começando a acontecer, o que é um alívio, né? Mas a gente já passou aí por maus bocados, momentos muito desesperançosos, né? E eu acho que e foi um assunto assim, esse é um assunto que pelo menos lá no início foi muito comentado, e eu acho bom a gente retomar. Eu acho que é um assunto ainda muito importante e que a gente pode seguir conversando sobre isso, principalmente porque é um assunto que está lá nos primórdios da psicanálise, né? Eu acho que a questão traumática, questão do trauma, a psicanálise ela parte daí, né? Ela parte daí e, de certa forma, por mais que Freud tenha feito uma passagem, né, do que ele chama de teoria do trauma, teoria da sedução, para a teoria da fantasia, ele nunca abandonou as considerações em relação ao trauma. Ele passou a pensar sobre o trauma com o olhar da teoria da fantasia. Então, trauma e fantasia, e não trauma ou fantasia, né? Uma coisa não eliminando a outra. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da aula, né? Porque eu pensei nessa disciplina na pós da seguinte forma: é uma disciplina sobre Lacan, né? É uma apresentação sobre Lacan. Uma das disciplinas é sobre o significante, né? E a outra disciplina é sobre o real. Né? Mas quando eu fui pensar o que eu poderia trazer, né? Qual a contribuição, como é que a gente introduz Lacan, é, o Jorge ele colocou um pedido que eu achei muito especial e eu acho que torna a pós uma pós muito única nesse sentido. Ele colocou um requisito de se trabalhar a partir de casos clínicos. Isso foi um desafio, sem dúvida, mas que, assim, é muito bem-vindo, porque eu acho que a psicanálise, ela nasce dessa escuta clínica, né? Não é uma teoria, e não é uma teorização por si só, né? Porque se fosse sem ligação com a clínica, teria sido um delírio de Freud, né? Mas não é disso que se trata. Freud escuta, naquele primeiro momento, escuta as histéricas, né? Aquelas mulheres que apareciam com o braço paralisado, com a perna paralisada, e a partir daí ele vai, obviamente, dentro de um contexto científico, né? Freud é um homem do seu tempo, era um pesquisador, né? Ele vem da neurologia, mas é a partir desse encontro com as histéricas, principalmente quando uma delas manda ele calar a boca, porque ela queria falar, então que ele ficasse quietinho, e ele resolveu ouvir isso. E a partir de então, ele começa a teorizar, ele começa ali buscar uma conceitualização, trazer conceitos. Então, é uma clínica que produz teoria, né? E não o contrário. Não é uma teoria que a gente joga goela abaixo do paciente, é o contrário. Né? E é justamente por isso que a gente pode pensar na contemporaneidade, porque se é alguma coisa que parte da clínica, então é uma teoria não toda, é uma teoria que não está fechada, ela não é total nesse aspecto, né? Ela é aberta para a gente poder ouvir esse sujeito e o sujeito de acordo com os diferentes tempos, as diferentes épocas, né? Porque o sintoma ele vai mudando aí ao longo das épocas, né? Que é o que a gente chama desse envelope, é como aparece, né? E o sintoma vai mudando ao longo do tempo. Agora, tem alguma coisa de estrutural,
né? E quando eu falo nessa palavra, eu estou me remetendo a Lacan. Tem alguma coisa de estrutural. O Freud, quando ele começa a pensar o aparelho psíquico, ele está buscando esse algo de estrutural. Quando ele começa a pensar id, ego, superego, né, e que tem também a tradução por isso, eu e supereu, principalmente a partir de Lacan, ele está pensando um aparelho psíquico. Ele está pensando aí nesses lugares, né, que não são anatômicos, né? Freud, sim, está ali às voltas com o contexto científico, com a biologia, com os avanços da teoria de Darwin, mas Freud inventa alguma coisa nova. Então, quando a gente vai a Freud, por mais que a gente encontre algumas referências à biologia, o que Freud está propondo é alguma coisa nova, né? E Lacan, ele bem depois vai propor um retorno a Freud, né? É um retorno a Freud com alguns acréscimos, né? Mas é um retorno a Freud. O Lacan faz uma crítica a alguns psicanalistas da época que tinham esquecido Freud, esquecido de ler Freud, deixaram Freud de lado. Então, Lacan propõe um retorno a Freud. E, segundo Lacan, a única invenção dele, de forma, eu diria, um tanto modesta, e uma certa humildade do Lacan, é o objetuar, né? Segundo Lacan, foi a única contribuição dele à teoria psicanalítica. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que ele contribuiu com alguns avanços à teoria psicanalítica. Então, bem, eu desandei a falar, acabei me perdendo. Mas eu vou voltar um pouquinho à questão da proposta do tema. Eu acho que antes eu me perdi na coisa da proposta da própria disciplina, com a questão dos casos clínicos. Então, o Jorge propôs que a gente pensasse a disciplina a partir de casos clínicos. E eu bolei essa disciplina indo às estruturas, para a gente pensar o diagnóstico. O diagnóstico, principalmente o diagnóstico diferencial, né? E estrutural, que é neurose, psicose e perversão, né, que entendendo que quando a gente recebe um paciente no consultório, isso é um passo importante, né? E a gente entende as entrevistas preliminares enquanto esse momento onde o analista procura, enquanto uma hipótese, né, confirmar um diagnóstico. Propor um diagnóstico que não é um diagnóstico para ser compartilhado com o paciente, mas é um diagnóstico que ajuda na direção do tratamento. Porque um analista não é alguém que vai ficar ali sugerindo coisas para o paciente, mas ele dirige o tratamento. Isso quer dizer que de certa forma, ele tem a responsabilidade de uma indicação de sentido. E esse diagnóstico, ele é fundamental para isso. Sem esse diagnóstico, o analista fica completamente perdido nos rumos de interpretação que ele pode dar para aquele caso, né? Agora, então, tem então o diagnóstico estrutural, né, como eu disse, neurose, psicose e perversão. Agora, tem os tipos clínicos. Na neurose, é histeria e neurose obsessiva. Na psicose, tem esquizofrenia, tem melancolia e paranoia. Estou esquecendo alguma? Acho que não. E tem a perversão, tá? Hoje em dia a gente pode falar talvez do autismo. O autismo é uma questão um pouco polêmica, porque tem analistas que colocam o autismo dentro da psicose, como um tipo de psicose. Tem outros psicanalistas que entendem o autismo aí num limite. Mas eu não vou entrar nesse assunto, ok? É só para a gente poder visualizar aí a questão diagnóstica. Então, quando eu pensei a disciplina, eu pensei da gente ir passeando por esses diagnósticos. Bem, o Pedro está aqui
para comprovar isso. Ele sabe que eu juro que eu tentei, mas a aula foi caminhando, a gente não conseguimos chegar até o fim, né? A intenção era que na parte da manhã, são 2 sábados, né, de aula, então na parte de um sábado pela manhã, a gente ia a partir do caso Júlia, que é um caso publicado na Marraio, uma revista de psicanálise com crianças. O caso Júlia foi escrito pela psicanalista Maria Helena Martinho. É um caso muito interessante porque coloca a questão do abuso sexual. É uma mãe que traz a filha com suspeitas de ter sido abusada pelo próprio pai. E aí é um caso incrível, muito polêmico, e é muito interessante para a gente poder pensar as questões do trauma e da fantasia. Então, a primeira unidade da disciplina ela vai justo nesse rumo para a gente pensar a questão do trauma e da fantasia. Esse ano eu inverti, eu peguei a unidade 2, que seria, na verdade, a aula de sábado de tarde, e passei, e troquei com a Júlia, com o caso Júlia. Então a gente começou com o menino Tantan. O menino Tantan, ali o mote, quando é também, curiosamente, é também um caso da Maria Helena, publicado também em Marraio. Mas o menino Tantan é uma dúvida diagnóstica, né? A analista, quando recebe a criança para o tratamento, ela fica muito em dúvida se trata de uma psicose ou se trata de uma neurose. E é uma neurose obsessiva. E é muito bacana como ela vai narrando, né? Como ela traz as dúvidas dela, por que ela pensa em algum momento que poderia ter sido psicose. Porque realmente o menino Tantan está ali às voltas, né, com pais que fazem de conta. Então, a mãe faz de conta que dá conta de tudo, que consegue fazer 1 milhão de coisas e dá conta de tudo. É um faz de conta. O pai faz de conta que está lá procurando um trabalho, mas na verdade ele está lá mais como filhinho dessa mãe, essa esposa que é mais mãe do que esposa dele. Então, a família é um faz de conta só. E o menino faz de conta que é louco. Então, é um caso muito bacana para a gente poder ver esse momento, né, inclusive momento de decisão ali da analista, quando ela bate o martelo e diz: "Ahá, peguei você. Você não é nada, tem nada de louco. Você é um neurótico." E a partir desse momento que ela determina o diagnóstico, então ela começa a fazer as intervenções. Então, o diagnóstico ele é importante nesse sentido. Ou seja, o primeiro sábado ele é pensado a partir da neurose, né? A gente vai um pouco na psicose, porque o menino Tantan é justamente um caso que põe essa dúvida, né? Que coloca essa questão se é uma psicose ou se é uma neurose. Então, a gente toca um pouco as questões da psicose, né? Falamos, então, sobre a fora-oclusão do nome do pai, para pensar aí o que é da neurose e o que é da psicose. Enfim, e o caso Júlia é um caso de histeria. Então, eu quis trabalhar aí, marcando essas diferenças. Já no segundo sábado, a gente, né, a princípio, a gente tenta chegar mais na questão da psicose. Com essa turma, a gente ficou na neurose, mas porque surgiram muitas questões e a gente foi ali passo a passo, né, tentando responder o que ia surgindo, e eu acho que é muito bacana a aula quando é assim, a gente pode trocar né, e vocês possam também trazer dúvidas, né, e a aula ela vai sendo criada aí ao vivo, né, junto com os alunos, e eu acho que isso é legal, o que inclusive faz cada isso ficou muito claro para mim, né, enquanto professor, foi uma aula completamente diferente da que eu dei ano passado, né, inclusive alguns parece que pediram para assistir novamente, não sei se estão aqui, mas, enfim, espero que tenham gostado também. Pelo menos para mim foi muito bacana, porque eu senti essa diferença, porque realmente depende do ritmo da turma, o que vai ser trazido pela turma. E a gente também vai além, né, do assunto. O assunto não necessariamente se resume a isso, a gente vai com o que vai aparecendo aí de dúvidas.
Então, o segundo sábado, eu pensei ele a partir da psicose. E aí a gente vai a um caso de paranoia, né, que teria sido programado para a parte da manhã do segundo sábado, um caso de paranoia, mais especificamente de erotomania, e na parte da tarde, um caso de melancolia. E então, essas disciplinas, né, tanto a um quanto a 2, né, de Lacan, elas são calcadas em cima de caso clínico. E isso eu acho um pedido muito sensível e bacana do Jorge e um diferencial em relação a essa pós. Mas vamos falar agora sobre o que eu me propus, então, que é sobre trauma e fantasia no Pandemonto. Esse é o assunto que acompanha o caso Júlia. Eu não vou trazer o caso Júlia aqui, vou deixar aí para os curiosos, né, poderem participar da pós, mas vou trazer um pouquinho do material que eu preparo na aula. Aline Cunha, minha querida, que bom te ver aqui. Seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Deixa eu tentar me achar aqui para poder compartilhar a tela com vocês. Olha, engraçado, ele não está aparecendo aqui o meu PowerPoint. Deixa eu fechar uma tela aqui e ver se ele vai colaborar. Vamos tentar. É engraçado. Eu vou fechar e abrir novamente o PowerPoint. Vamos ver se há alguma questão com isso. Felipe, Sim, você foi lá em apresentar agora isso. a tela inteira? Fui na tela inteira e fui na outra possibilidade também, que é uma janela. Deixa eu ver aqui se agora apareceu. Foi isso. Maravilha. Ainda Vocês está estão vendo? processando? Ainda não. Agora sim. Agora foi? Maravilha. Então, peguei aqui uma imagem desse momento pandêmico que a gente está vivendo. Curiosamente, né, parece que é uma mulher, elas têm posições semelhantes aqui. Está o Charcot, lá no final do século XIX, né, e início do século XX, com a sua demonstração de pacientes, apresentações de casos lá na França. Freud frequentou, né, as aulas e as apresentações de Charcot. E nesse pandemundo aí, a gente, com essa outra apresentação, né, que a gente jamais imaginou passar por isso, né? E aí tem toda a questão do trauma. Eu fui a um artigo chamado Catástrofe, Luto e Esperança, o trabalho psicanalítico na pandemia. Para quem quiser, está aqui a referência, na Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental, que é uma revista bem bacana. E aí é um artigo, então, que se propõe a uma diferenciação. Não vou trabalhar todo o artigo, mas eu pincelei algumas coisas que eu achei bacanas, né? Sobre trauma, sobre catástrofe, e que ajuda a gente a pensar, então, no que seria trauma, né? A noção de trauma em psicanálise geralmente se refere às formas de afetação do sujeito diante de algo que ele não pode fazer frente,
Então, tem alguma coisa aí que ultrapassa o sujeito e que o sujeito não dá conta. O que está em jogo é uma falta ou um excesso, um aquém ou um além, o impossível e o inconcebível que se abate sobre cada um de nós e que esgarça nossa capacidade de usarmos nosso funcionamento psíquico habitual a fim de fazer frente à nova exigência. Então, é alguma coisa que nos ultrapassa e que aparece enquanto ou uma falta, ou como um excesso, ou um aquém, ou um além, algo que tem a ver com o impossível de dizer, né, com o inconcebível, alguma coisa que escapa às palavras e que esgarça, achei muito forte, né, essa palavra, mas é bem por aí, esgarça a nossa capacidade de usarmos o nosso funcionamento psíquico habitual. Então, aquilo que é do hábito, que estamos acostumados, aquilo é furado, né? Tem alguma coisa que escapa a isso, fura, e é passível de reconfiguração. E é o que se diz em seguida, né? É uma exigência, e essa exigência, ou ela nos transforma, ou ela nos aniquila, né? Então, é um momento de corte, é um momento de ruptura, de fechamento para um novo, para alguma coisa que pode surgir daí, para o bem ou para o mal, digamos. O trauma, portanto, é um ponto nodal de nossa subjetivação. Tornamos-nos, em grande parte, as estratégias que construímos diante dele. Situações de catástrofe trazem o trauma para o centro da nossa existência, né? Então, é legal aqui porque marca o trauma como algo constitutivo, né? Trauma como um rompimento e o que a gente faz a posteriori, né? Quais são as nossas estratégias de reconstrução a partir desse esgarçamento, disso que se rompe, disso que está fora da linguagem. Eles trazem nesse artigo uma citação de Freud que eu achei bacana reproduzir, né? E que me fez pensar justamente nessa questão, que o trauma ele está colocado desde os primórdios, né? Da invenção da psicanálise, porque Freud, quando se deparou com os sintomas, ele começou a se interessar pela causa, né? O que que provoca o sintoma, o que que causa o sintoma, né? Quais são as causas, qual é a etiologia da neurose, né? E o trauma se colocava como uma causa, né? O trauma é uma causa, né? Se colocou para ele como uma causa. Então, nessa citação, que é de ele foi publicado, né, em 1914. O fator responsável pela humanidade do ser humano, nessa teoria psicopatológica da humanidade, seria a catástrofe, ou seja, a violência que ameaça a espécie vinda do exterior. Isso eu acho muito interessante, porque a gente pode começar daqui e buscando em Freud elementos, né, elementos que deram material para Lacan pensar, por exemplo, na questão do real. Isso que é do exterior, né? O que é esse vindo do exterior? O que é o exterior para a psicanálise, né? Então, lá em Freud fala dessa catástrofe, né? Mas ele linka essa catástrofe, isso é curioso, sou até um pouco paradoxal, é o fator responsável pela humanidade do ser humano, né? Então, a catástrofe é esse fator responsável pela humanidade em nós. Mas é uma violência, catástrofe é definida, então, enquanto uma violência que ameaça a espécie vinda do exterior. É essa violência que permite a modificação de posição corporal e provoca a saída do estado edênico para o estado humano. Esse estado edênico é o Éden, né? É a saída do paraíso e a entrada no estado humano,
que, para a psicanálise, a partir de Lacan, tem a ver com a entrada na linguagem. Então, a linguagem, a entrada na linguagem, ela é traumática. E então eu fui a um artigo de Ana Laura Prati, que é uma psicanalista do campo lacaniano, lá de São Paulo, que se chama Que Destino Dar à Mensagem Recebida? Apontamentos sobre a questão da transmissão na psicanálise. É um artigo espetacular da Ana Laura e ela está ali às voltas se perguntando sobre o que é a transmissão na psicanálise. Bem, então eu me pergunto, né, de que exterior Freud está falando? Né, essa violência que vem do exterior, de que exterior se trata? É do ambiente? Né? Seria a psicanálise, então, ambientalista? É do grande outro? É do outro da linguagem? Né? O grande outro, enquanto esse tesouro dos significantes, esse outro, né? Porque a linguagem, de certa forma, é alguma coisa que é exterior ao sujeito, né? E o sujeito se depara com a linguagem e se constitui a partir desse encontro com o outro, e que tem articulação com a linguagem. Né? Essa linguagem que vai banhando, nos banhando e formando o nosso corpo e as nossas fantasias. Ou esse exterior é o fora da linguagem, é justamente o que está fora da linguagem. O fato de que não há ser humano fora da linguagem, né? Então, ser humano implica a linguagem. Então, o fato de que não há ser humano fora da linguagem revela, por um lado, seu caráter fundante de um outro nível de relações para além daquelas existentes entre organismos e meio ambiente. Então, a questão do simbólico, essa constituição a partir da linguagem, ela revela, né? Ela funda o sujeito, e a psicanálise é esse que é o material da psicanálise. Né? Esse é o material da psicanálise, essa linguagem, e esse sujeito que se constitui a partir da linguagem. Né? Então, não se trata de uma relação de organismo com o meio ambiente. Isso é um olhar da psicanálise a partir de Lacan. Isso que vem de fora. O que, que é esse outro, né? Porque Lacan vai falar do outro, do grande outro, do pequeno outro enquanto o outro semelhante, né? E um grande outro enquanto um lugar simbólico. E que também é o tesouro dos significantes. Bem, a gente volta àquele artigo inicial, né? Então, eles definem a catástrofe como o que atinge toda uma comunidade, o que deixa marcas em todos aqueles que passaram por um evento traumático. Mas também eles fazem um questionamento sobre isso do que é passível de atingir a todos, a gente poderia chamar de um trauma coletivo, e um trauma que é singular. Né? O que é do coletivo, o que é do singular, e como é que a gente pode articular isso na psicanálise. E até uma imagem que eu gosto de usar, o Pedro vai se lembrar disso da aula, que é a banda de Möbius. Né? Essa articulação, eu não sei se vocês conhecem, quem não conhece, vale a pena pesquisar na internet, é uma imagem topológica, e que você começa a percorrer essa banda, é como uma fita, ela é como aquele 8 do infinito, né? Você uma hora parece que está fora, aí de repente parece que você está dentro. Aí está fora e está dentro. Ou seja, é uma articulação entre fora e dentro, né? É uma forma de se pensar o que está fora, o que está dentro, sem exatamente sem exatamente se tratar de uma oposição entre os dois, mas uma articulação entre fora e dentro. É um pouco difícil imaginar isso, mas a topologia, essas imagens, essas figuras topológicas, elas nos servem para a gente poder pensar essas relações um tanto paradoxais. Bem, e aí os autores trazem
a partir desse texto, né, La question du réel, a questão do real, eles trazem uma citação que eu achei bem bacana, para a gente pensar a questão do trauma para a psicanálise. O que é catastrófico é a experiência vivida pelos humanos, e não o evento em si. Isso implica uma singularidade. Né? Isso implica uma singularidade. Isso implica que o trauma, a experiência vivida, ela é vivida para o sujeito, né? Não é o evento em si. Porque se a gente fica com o evento em si, talvez a gente vá entender que todos vão ser traumatizados necessariamente. E mais ainda, todos vão ser traumatizados da mesma forma. E o que ficou muito claro nesse momento da pandemia, né, para quem vem atendendo pacientes, é que para cada um bate de um jeito. A gente vai escutando ali o significante de cada sujeito e como a questão da pandemia ela é tomada no sintoma e na fantasia de cada sujeito. Então, é alguma coisa do coletivo, do que está fora, de certa forma, que implica um particular, uma singularidade. Então, esse fora e esse dentro, né? Como que o fora bate no dentro? Bem, e sobre a dor, eles dizem o seguinte: a dor é o aspecto mais democrático de uma catástrofe. Eu achei isso muito bom. Democrático no sentido de cada um vai sentir de um jeito, nesse sentido democrático. Ela não se expressa de modo homogêneo entre os sujeitos, e é exatamente a desigualdade de suas manifestações o que a torna mais surpreendente. A dor nunca é o que se espera dela, é sempre uma novidade. Ela é a aparência de um presente que não se torna passado. Né? Porque uma das características do trauma, né, e que a dor, de certa forma, ela pode vir junto, é essa repetição. Né? Os sujeitos traumatizados, é muito recorrente a gente ouvir dessa lembrança que não se esquece. Essa lembrança que não pode ser esquecida, essa lembrança que retorna o tempo inteiro e que não se faz passado. É uma lembrança presente o tempo inteiro, né? Um retorno incessante e de um não esquecimento, né? Então, é a aparência de um presente que não se torna passado, misturada com a sensação de obliteração do futuro, ou seja, um futuro rompido, né? Apagado, desfeito, sem futuro. Ela é também incontornável. Bem, aqui a gente volta, né? Essa é uma das telas que fazem parte. Essas anteriores eu acrescentei para a live, né? Para a gente pensar em alguma coisa talvez mais específica do Pandemundo, né? Mas a gente é muito bacana, assim, porque isso é o primórdio da psicanálise, isso permanece, né? Hoje em dia se fala muito de trauma, se fala muito sobre isso, é um assunto muito comentado, mas não é uma novidade para a psicanálise. Talvez seja uma novidade para outros discursos, mas não é uma novidade para a psicanálise. A psicanálise está às voltas com a questão do trauma desde o início, né? E eu digo a vocês que Freud não abandona o trauma. Ele toma o trauma a partir da fantasia. Então, a fantasia, ela de alguma forma, ela implica um trauma. A fantasia, ela tem um quê de traumático, mas ela recobre um trauma maior, que é um vazio, um buraco no simbólico, né? Um vazio mesmo. A fantasia é uma trama, né? Uma trama de simbólico com imaginário, um entrelaçamento para cobrir uma falta de sentido completo, um fora da linguagem que é o real. Então, a fantasia,
A fantasia não é uma mentira, a fantasia não é uma ilusão, a fantasia é tudo que temos, né? A fantasia é tudo que temos. A psicanálise, ela não entende e ela não propõe uma essência do ser. O que a gente pode dizer que é a essência do ser para a psicanálise é justamente a falta a ser. E o que dá um estofo, o que cria uma sensação de ser é a linguagem, é o que Lacan chama de semblante, parecer ser, né? Parecer homem, fazer-se mulher, né? Então, são lugares, são essas tramas que recobrem um vazio, né? Então, assim, o que ficou claro para Freud é que a causa, a gente não tem acesso a ela. E, nesse sentido, a causa é real. A realidade para a psicanálise é a realidade psíquica. E a causa é real. O Freud desistiu de ficar às voltas de encontrar uma causa factual, porque ele sacou que a gente vê o mundo através de uma lente, e essa lente é a fantasia. E a gente passa por uma análise para tentar olhar um pouquinho para fora dessa fantasia, dar uma mexida um pouco nesses óculos. E acreditem, isso causa um desconforto considerável. E aí tem até um texto da Colette Soler que eu acho muito bacana, chamado Trauma e Fantasia, na revista Estilos, que ela, inclusive, propõe a análise enquanto traumática. Tem alguma coisa da análise que provoca trauma, porque há um atravessamento dessa fantasia, né, de você se dar conta dessa forma como você se relaciona com o outro, essa forma fixada, essa ficção tanto no sentido dessa trama simbólico imaginário, essa trama de linguagem, né, gramatical, né, simbólica, mas também pulsional, uma gramática pulsional também, porque tem a ver com ficção, de fixidez, de você se fixar naquilo e gozar daquela forma. Então, a fantasia é uma narrativa de gozo. Então, também tem gozo implicado na fantasia, né? Então, aí a gente começa a pensar simbólico, real, imaginário, né? Nesses registros, conforme Lacan mencionou, entrelaçados. Entrelaçados no caso da neurose, né? Porque a fantasia tem a ver com a neurose. Na psicose, não tem um quarto elo para amarrar esses registros, né? Então, o psicótico tem um inconsciente a céu aberto e delira. Enquanto o neurótico tem o nome do pai, que é essa quarta linha que amarra esses registros do real, simbólico e imaginário, promovendo o recalque, né? E a fantasia aparecendo aí, né? Para responder esse furo, isso que falta ao outro, a gente põe a fantasia. No caso da psicose, não tem a fantasia. O inconsciente está a céu aberto, não tem o recalque, né? E aí o que acontece é a alucinação, o delírio. Bem, são 6h48. Jorge, gente, olha, eu fui na tela 7, eu tenho que 39. A gente pode passar o carnaval conversando, no caso, né? Tem Felipe, material, olha, tem material para a gente conversar até as coisas melhorarem. Felipe, você tem aí 13 minutos. Eu vou, inclusive, colocar o link aqui da chamada e vou deixar você conduzindo, porque eu vou entrar agora aqui no link da colação de grau aqui da Uniswan, tá? Tá, só para eu confirmar uma coisa, Jorge, a gente vai até às 7 horas aqui, certo? 7 horas, isso, 19 Maravilha. horas, tá bom? Gente, eu vou. Jorge, muito obrigado, viu? Muito Eu que te obrigado mais uma agradeço. vez Vou pelo seu voltar convite. aqui, vou sair para outro computador, mas vou ficar aqui porque depois eu venho para fazer o encerramento da gravação. Por isso que não dá para sair, tá? Tá, eu Mas posso sair normalmente, não vai atrapalhar pode, nada. não tem problema nenhum, tá bom? Eu venho e fecho a sala depois,
Um abraço, obrigado, Felipe. Então, vocês têm aí 12 minutos para conversar com o Felipe, tirar dúvidas ou acrescentar mais algum ponto. Estou colocando o link da chamada no chat e vou agora passar para outra sala, que é a sala da colação de grau. Abraço, gente. Um Obrigado abraço, mais uma Jorge. vez. Obrigado a Tchau. você. Tchau, tchau. Gente, olha só, eu vou abrir para perguntas. Já que a gente tem tão pouquinho tempo, eu acho que seria bacana. Eu gostaria de ouvir vocês. Se a gente pudesse trocar um pouquinho. Que tal? Alguém se anima? Eu não consegui acompanhar o chat, gente. Eu peço desculpas a vocês. Não consegui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu acho que não. Bem, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou seguir mais um pouquinho nas telas. E aí, bem, acho que então vamos seguir. Segue, professor, vamos embora. Maravilha. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Então, aqui eu falo sobre esse momento, né, de Freud, de fazer essa passagem, mas que é sempre importante a gente pontuar, né, essa questão da fantasia, não enquanto Freud abre mão da teoria do trauma, teoria da sedução, né, aquelas histéricas que se diziam, desculpa, se diziam seduzidas por seus tios ou por seus irmãos, né, para não dizer o pai. Então, né, e que ele começou a ouvir um monte de histérica dizendo isso, e aí, de repente, ele se deu conta que isso era uma mentira. Não é disso que se trata, né? A verdade para a psicanálise, ela é fictícia, ela tem esse caráter de ficção, ficção nesses dois sentidos, né? A ficção no sentido de fantasia, ficção naquilo que se fixa, porque a fantasia é aquilo que a gente se agarra, né? É isso que a gente, essa trama simbólico-imaginário que a gente constrói para se haver na resposta em relação à falta do outro, né? À castração do outro, ao significante da falta no outro. E então a gente responde a essa pergunta com uma fantasia. A pergunta é: que voi? O que que o outro quer de mim? O que queres? Né? E o que eu quero? E aí a gente pode pensar esse o que queres, né? O que o outro quer de mim e o que eu quero, enquanto atrelados numa banda moebiana. Porque, afinal de contas, o desejo do homem é o desejo do outro. Então, eles estão articulados, né? A gente se constitui nos braços do outro, a gente se constitui através do outro, dessas palavras, né? Desse simbólico, dessa outra relação, esse outro nível, né? De relações que não tem a ver com organismo e meio ambiente, como disse Ana Laura. Né? São esses lugares simbólicos, essa herança simbólica que vem passando de geração em geração, né? E muitas vezes a gente não entende determinados sintomas sem buscar esse histórico e esses lugares que se repetem de geração em geração, né? O sintoma, muitas vezes, ele tem relação com esse simbólico. Muitas vezes não, ele tem relação com esse simbólico, né? Então, essa fantasia, né? E essa fantasia que tem articulação com o sintoma, também tem algo de real nisso, que é essa fixidez, essa ficção, isso que a gente se fixa e só faz daquele jeito. Então, a fantasia também se articula com a repetição, com a compulsão à repetição. Agora, a fantasia na histeria, por exemplo, né, ela tem uma cara de trauma, porque o sujeito histérico, por exemplo, se oferece, né, fica lá como tentando causar o desejo do outro, seduzindo o outro. A histeria faz do outro um mestre, né, fica buscando que o outro a ensine, né? Ela fica às voltas com esse mestre que sabe, porque ela não suporta ser colocada no lugar de objeto de gozo.
Agora, ela institui um outro no lugar de mestre para daqui a pouquinho meter o pé e dar uma furada no outro, no mestre. Afinal de contas, meu sintoma, ninguém consegue decifrar esse sintoma, enfim, e fica de médico em médico buscando esse mestre que diga sobre o desejo dela. Então, a fantasia da histeria, ela passa por aí. Na neurose obsessiva, já o sujeito fica mais como um escravo do outro, né? Aguardando que o outro diga tudo o que ele deve fazer. Então, o sujeito fica às voltas com a demanda do outro, justamente na tentativa de tapar os furos do outro, porque o que a gente não suporta, isso para os neuróticos, tanto a histérica quanto o neurótico obsessivo, é a falta no outro, é a castração do outro. A gente até consegue lidar com a nossa, mas com a do outro a gente não suporta. Então a gente fica o tempo inteiro instituindo um outrinho qualquer no lugar de grande outro, né? Alçando esse outrinho no lugar de grande outro, porque a gente não suporta esse furo. E isso é o que Maria Helena diz tratar-se da essência da psicanálise, né? Esse deslocamento da ênfase da causa da neurose, do trauma para a fantasia. Então, a fantasia é com isso que a gente trabalha. A gente não está às voltas com uma busca de verdade factual. A verdade para a psicanálise, ela é a verdade enquanto realidade psíquica, enquanto fantasia. Isso que é a verdade para a psicanálise. Então, a um analista não cabe o lugar de denúncia, de julgamento, porque muitas vezes a gente recebe essa demanda, né? O caso Júlia é um caso paradigmático para a gente pensar isso, essa demanda que chega dos pais para que o analista diga, né, foi abuso ou não foi abuso, para que o analista emita uma resposta, para que o analista vá à justiça dizer alguma coisa sobre aquilo. Se o analista responde desse lugar, ele sai do lugar de analista. Aí ele não vai conseguir ouvir. E a demanda da Júlia era a demanda sobre as questões do sexo. A Júlia estava às voltas com as perguntas histéricas em relação ao sexo. Eu sou homem ou sou uma mulher? O que é uma mulher? Eu sou homossexual? O que é o homem? O que é uma mulher? A Júlia estava às voltas com isso. A demanda da Júlia de análise era completamente diferente da demanda da mãe. A Júlia estava, sim, muito sofrida e sentida, né, porque perdeu o pai e ficou um buraco nessa história. Então, tem um trauma aí, um pai que se ausentou e ainda era acusado de ter abusado da filha, né, abusado sexualmente. Então, a Júlia está atravessada pelas questões do sexo, isso porque a Júlia só tem 2 anos de idade, ok? Mas sim, a sexualidade é infantil e as crianças sim se perguntam da onde elas vieram, da onde vêm os bebês, como é que elas surgiram nesse mundo? E elas inventam as maiores teorias, as coisas mais loucas e absurdas para tentar explicar como é que elas vêm ao mundo. Mas elas estão se perguntando, né? Elas estão se questionando sobre essas questões. Então, a demanda da Júlia de análise era outra. Uma vez que o pai da Júlia morreu, a mãe foi lá, então já não tinha mais questão, já não precisava mais provar nada, ela conseguiu, porque o que ela mais queria era afastar a Júlia do pai, já não tinha mais pai na história mesmo, ela tirou a Júlia de tratamento, e foi isso, né? Enfim, esse é o desfecho do caso Júlia. Gente, são basicamente 7 horas. Eu não vou avançar aqui. O que eu vou deixar para vocês é um convite para quem se interessar em saber mais, tanto sobre o caso Júlia, quanto sobre o menino Tantan, quanto sobre a erotomania e a melancolia, que participem da pós, né, que venham participar com a gente e fazer esse percurso, ok? Eu agradeço vocês e a gente se encontra em breve. Felipe, como sempre, um deleite te ouvir. Né? Eu voltei aqui exatamente porque marcou muito esse último módulo. E
você conseguiu tirar várias dúvidas que eu tinha já, que eu vinha carregando há muito tempo, né? E esse modo, como foi as nossas duas aulas, né, desse modo, foi interessante como você trouxe, né? A gente foi construindo e não foi, não necessariamente ficou dentro do programa, mas foi bem satisfatório, tanto para mim quanto para os outros participantes aí, que têm conversado sobre isso e, enfim, é realmente um deleite te ouvir, tanto que eu estou aqui de novo. E quando Que eu vi que bom, você Pedro. ia apresentar, eu estar aqui para te ouvir. Fico super feliz. Foi também um super prazer para mim, eu curti muito. É isso que é bacana, né? Aí cada turma, a gente poder, né, trocar ideias e figurinhas, eu acho que isso é muito legal, né? E a gente vai batendo um papo, né? É meio que nesse esquema. A gente vai conversando e batendo papo, tirando dúvidas. Que bom te ver aqui. Oi, Cláudia. Ah, que bom. Nos veremos então em breve. Maravilha. Aline querida, um beijo. Adorei